Você está no canal Shaolin Japan, aqui é Márcio falando com você mais uma vez. Hoje quero falar sobre a decisão do Superior Tribunal Federal. Antes de tudo, chama a vinheta. Bom, você que está ligado aqui no canal Shaolin Japan e é a primeira vez que está aqui, seja muito bem-vindo. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, aperte o sininho para receber as notificações. E você que já faz parte da minha família Shaolin, não se esqueça de continuar compartilhando os vídeos para o canal crescer cada vez mais. Eu agradeço a todos vocês, mando aquele salve para todos vocês e vamos ao que interessa. Bom, como todos vocês sabem, o presidente Lula foi condenado em segunda instância, não poderia receber habeas corpus, teria que estar em cadeia. Só que o que acontece, gente? A bichona barbuda não está presa. Além do que, está gastando fortunas com caravanas escoltadas pela Polícia Rodoviária, Polícia Federal, para dar segurança a um bandido. Quem é condenado, julgado, tem a pena aumentada é porque é um criminoso, é um bandido. Todo o planeta já sabe que ele foi condenado. Não sou eu que estou dizendo. Ele foi condenado em segunda instância e teve a pena aumentada e ainda está fora da cadeia. Bom, gente, e aí o Superior Tribunal Federal, que é a mais alta patente no que se diz respeito à lei e ordem no Brasil, inventa, não sei da onde, a possibilidade de dar um habeas corpus para o Lula. E por quê? Porque diz que é uma, como é que eles falaram, o termo que eles usaram, é um caso especial. Ué, que caso especial? Porque era um sindicalista, porque era um comunista, não, estou usando no passado, mas ele não morreu ainda. Então vamos refazer aqui o negócio. Porque ele é um ex-presidente, porque ele é um comunista, porque ele foi um sindicalista, porque ele era pobre. Gente, existem conversas, não no Brasil, nem aqui no Japão, obviamente, mas eu tenho amigos aqui no Japão que vieram de várias partes da América do Sul. América Central, África, Ásia, Europa, Estados Unidos. Aqui no Japão, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de trabalhar com muito tipo de gente de vários países. E isso enriquece muito o nosso conhecimento a respeito de várias coisinhas que às vezes passa despercebido. E uma delas é que Lula, PT, foi criado em Cuba. Então foram para o Brasil. Depois disso, quem criou o brabinho da Venezuela, o primeiro, lembram do primeiro? Não o Maduro, que veio antes do Maduro, Hugo Chávez? Pois é, dizem que é cria do PT, dizem que foi cria do Lula. Não sou eu que estou dizendo, não sou eu que estou afirmando. São os próprios venezuelanos que eu conheço me disseram isso, tá? E depois disso, Venezuela e Brasil criaram nada mais, nada menos que o rapazinho que saiu de uma tribo indígena para comandar um país. Quem? Evo Morales. Bom, como vocês podem ter percebido, eles trazem um cara lá da Conchinchina e apresentam para o cenário nacional, depois de uma pequena crise, de um pequeno bololô que eles fazem, para trazer essa pessoa como a salvação do país. Eu lembro muito bem que tanto como Hugo Chávez como o Evo Morales, quando chegaram pela primeira vez ao cenário político e foram candidatos à presidência, eles vieram com aquela euforia de que era a salvação do país, ou era aquilo ou não era nada. E infelizmente hoje a gente vê que não é bem assim. E bom, como vocês podem perceber, nada do que realmente acontece é por acaso. Hoje no Brasil nós temos um grande probleminha que saiu aí, que foi o assassinato da Marielle, aquela vereadora do PSOL do Rio de Janeiro. Só que vamos lembrar um pouquinho antes o que nós tivemos. Nós tivemos a intervenção militar, e entre essa intervenção militar, que foi meio carnaval, veio carnaval, intervenção militar, meio quase que tudo atropelando um ao outro, e aí cadê o prefeito do Rio de Janeiro? Estava lá na Europa dizendo que era viagem oficial, mas foram averiguar lá, de viagem oficial não tinha nada, era tudo particular, quer dizer, estava fugindo da raia por algum motivo. E aí entra o Temer, chega lá, dá o checkmate, intervenção militar no Rio de Janeiro, começa as tropas, aquele bolo, quanto será o gasto, quanto será que vão gastar para fazer isso, será que vão gastar muito dinheiro, pouco dinheiro, ninguém falava nada. Recentemente apareceu o Brigadeiro Neto falando que são 3 bilhões e não sei quantos milhões, e é um meio E em meio todo esse tumulto, se aproximando Copa do Mundo, o que acontece? Essa desgraça com a Marielle.
Sendo que entre o carnaval e intervenção militar ainda teve o problema de aprovar a lei da Previdência Social no Brasil ou não. Então vocês vão vendo que tudo tem uma coligação, tudo é cortina de fumaça. Já começou lá com o Lula, com o Moro dando voz de prisão ao Lula, depois caçando Lula, derrubando Dilma, entrando Temer, e aí pegaram no pé da Lava Jato. E o Lula? Vamos condenar o Lula por causa do triplex, por causa do sítio em Atibaia. Bom, gente, e o que aconteceu? Agora querem dar um habeas corpus para o Lula. Como é que vão dar um habeas corpus para um cara que já foi julgado em segunda instância? Se o Lula receber esse habeas corpus no dia 4, ele deverá se estender a todas as pessoas que foram presas no Brasil e condenadas em segunda instância e presas. Porque senão a Constituição, onde diz que a igualdade, que todo brasileiro é igual perante a lei, é falso. Só que o que acontece no Brasil? É o mesmo esquema que acontece na polícia militar. Outro dia eu estava vendo um vídeo onde uma ministra, uma deputada ou vereadora, não sei, estava falando que o policial, essas que defendem os direitos humanos, estava falando que os policiais chegam de arma na mão. É claro que no Brasil o único jeito de se defender é chegar com a arma na mão, porque você nunca sabe de onde vai sair a primeira bala. Porém, o Estatuto Militar diz que o policial só pode realmente sacar a arma do coldre quando ele estiver em risco iminente, correndo um risco iminente. Caso contrário, ele não pode sacar a arma do coldre. Só que no Brasil tem jeito isso? O cara chega em qualquer lugar, ele já é recebido a bala. É claro que numa abordagem de rua, muitas vezes, o policial já... Quer dizer, quando eles andam com o camburão, já andam com a arma pro lado de fora. Quando eles falam para, você já está na mira da arma. Então isso daí realmente existe uma quebra de normas segundo o Estatuto da Polícia Militar. Porém, existe uma parte que a gente tem que entender e tem que aceitar, porque o policial não tem peito de aço para chegar, né, dando peito para receber a bala. Agora, existem outros países, como o Japão, o Reino Unido, geralmente eles não põem a mão na arma. Ou resolve na conversa, ou grunha no cara, né? Mas é muito difícil eles chegarem com a... Quer dizer, nunca vi chegarem com arma em punho, tá? Mas a conversa aqui não é essa, vamos voltar ao foco. Então, tem um general, um sargento, me falha agora a memória, me desculpe. Eu vi o vídeo dele e eu vou pôr o link aqui e eu gostaria que vocês assistissem esse vídeo. Ele está fazendo uma convocação para que as pessoas saiam às ruas no dia 31 de março, na Avenida Paulista. Ele vai estar lá e também quer que as pessoas se reúnam com ele no dia 3 e 4 lá em Brasília, para tentar pôr essa invenção do Superior Tribunal Federal para o chão. Bom, o que a gente tem até aqui? Provavelmente o Lula deve ter uma carta na manga para poder dominar os caras assim. Só que os caras lá também sabem que podem botar o deles na reta caso haja essas manifestações. E nesse caso, o que pode acontecer? Tchau, Lula. Dá uma eliminada no Lula. Queima de arquivo. Falar em queima de arquivo, vocês lembram do primeiro homem que assumiu a presidência da República Civil logo depois do sítio militar? Tancredo Neves, que deve se revirar e se remoer de raiva em seu túmulo, vendo o seu parente aí, Aécio Neves, fazendo as coisas que faz. Porém, vamos pensar um pouquinho. Tancredo Neves ganhou as eleições no voto e foi o primeiro civil a voltar à presidência da República. Não conseguiu assumir porque morreu na mesa de operação no hospital, onde dizem que passou mal. Entrou, ninguém explica direito o que aconteceu, uns dizem que foi um infarto, outros dizem que foi uma pneumonia, outros dizem que foi um derrame, e outros dizem que foi um ataque cardíaco, e afinal de contas ninguém sabe exatamente o que aconteceu, pelo menos eu não sei, só sei que ele não conseguiu sentar-se à cadeira da presidência porque veio a óbito. Depois disso assumiu aí um bando de petralhas, não eram do PT, mas eram um esculacho de ladrões, uma trempa. Na época do Collor, que chegou se dizendo caçador de Marajá, ele foi o caçador da poupança do povo brasileiro. Prendeu todo o dinheiro do povo brasileiro. Ela e a Zélia Cardoso. E o PC Farias. PC Farias fugiu do Brasil. O Collor perdeu o seu direito político. O que não aconteceu com a Dilma. Outra coisa que ninguém entende. Qualquer pessoa culta, que entende de lei, entende de normas, entende de Constituição, por mínimo que seja, sabia que a Dilma não poderia manter os seus direitos políticos.
E ela não perdeu. Cagaram, mijaram e pisaram em cima da Constituição. 2. O Lula não tem como receber habeas corpus. Novamente estão rasgando a Constituição na nossa cara. E se isso for permitido, a gente está a um passo de virar Venezuela, certo? A 1,5 passo de virar Cuba e a 1 passo, quase chegando a 2, de virar uma Coreia do Norte. Oxalá se fosse uma Rússia, mas não é isso que vai acontecer. Se for a Rússia vai ser na época do Stalin, tá? Não vai ser na época do Putin. Então, gente, metam uma coisa na cabeça. Tudo que está acontecendo agora está coligado uma coisa com a outra. Lá em Cuba, primeiro no Brasil, criaram aquela falsa ilusão de que não tinha médico, porque hoje em dia continua não tendo médico, continua não tendo hospital, continua faltando leitos nos hospitais, as pessoas continuam morrendo nos corredores dos hospitais, continuam morrendo nas ruas por falta de assistência. Trouxeram um bando de médicos de Cuba que recebem uma mixaria porque o dinheiro todo vai para Cuba. O Brasil investiu fortunas em Cuba para construir não sei o que, não sei o que, não sei o que ninguém sabe para que serve. E nem o que a Cuba vai devolver para o Brasil em troca. Nada, não tem nada, certo? Então, o Brasil se vendeu, se doou a Cuba, Cuba criou o PT, né? Por isso que o PT ajudou Cuba. Criaram Hugo Chávez, Evo Morales e agora estão tentando dominar tudo aí. E aí deve ter a carta escondida na manga do Dr. Inácio Lula da Silva. Por isso o Superior Tribunal Federal está com o uzinho na mão e está liberando para ele. Só que se forçar muito também, queima de arquivo. A esposa do Dr. Inácio foi executada? Não. Ela morreu no hospital, morreu dentro de um hospital. Tumor cerebral? Não. Infarte? Não. Derrame? Foi. Entrou para o hospital? Não saiu. Me lembra Tancredo Neves? Ou não? Coincidência? Será? Olha, parece que tá tudo igual aí. Vocês não lembram do PC Farias? PC Farias também tinha carta na manga. Foi assassinado ele e a namorada dentro do quarto, onde garantiram a ele que ele ia ter proteção, que ele voltaria para o Brasil, que ele deletaria, ia ser o delator da galera para entregar a todo mundo, que ali ia ser Collor, ia ser Zélia Cardoso, ia cair meio mundo ali, e o cara simplesmente foi dormir com a namorada e amanheceu morto, perfurado por vários tiros dentro do quarto. Ninguém viu quem entrou, ninguém viu quem saiu. A polícia até hoje está tentando descobrir quem foi. Se aconteceu de descobrir enquanto eu estava fora do país, muito embora eu sempre acompanhei as notícias do Brasil, acho que ninguém sabe quem matou o PC Farias. Ninguém sabe o que aconteceu com a mulher do Lula. Só sabem que pegaram no pé de uma médica lá, de uma doutora, e esculacharam ela, né? Se bobear, precisa até averiguar se está vivo ainda. Só que é o seguinte, se o Superior Tribunal Federal fazer esse habeas corpus para o Lula, eles vão empurrar com a barriga, vai dar prorrogação no jogo. O outro vai viajar para Portugal logo depois disso. Aí logo depois já entra a Copa do Mundo. E aí esquece, mano. O povo brasileiro é fácil de esquecer as coisas. Porque tanto que provaram e reprovaram que o Maluf fazia os escândalos dele em São Paulo, e quantas vezes ele continuou ganhando depois disso? O cara se apresenta na Polícia Federal andando normal. Quando saiu o decreto que ia ser preso, veio de bengala. E o povo engole. E o povo engole. Hoje temos o Messias, Bolsonaro, que também está correndo risco. Porque se o Lula sair do caminho e ficar o caminho só para o Bolsonaro, se o Bolsonaro não for uma das duas partes da tesoura que corta para os dois lados, né, a direita e a esquerda, se não for uma das partes dessa tesoura, ele também está correndo risco. Então não adianta a gente se animar muito com o Bolsonaro, porque a gente não sabe, na real, quem é que está comandando os comandados. Depois do carnaval, logo depois do carnaval, intervenção militar. Cadê o prefeito? O prefeito sumiu. Então deixa aí na mão do Temer. Temer entra com o pesão, dá seu aval. Vamos aí para fazer a intervenção militar no Rio de Janeiro. Logo depois vem aquele debate que foi assim, aquela cortina de fumaça bem rapidinha, né? Tipo quando você levanta o cobertor só para sair o peido para fora, né? E aí falaram qualquer coisa da Previdência Social e não falaram mais nada. Daí a pouco já veio o problema que aconteceu desse assassinato aí no Rio de Janeiro, da vereadora. E aí o pessoal já aproveita, deixa e já entra malhando todo mundo, quero todo mundo na rua, vamos fazer, porque é isso e aquilo. E o Lula já aproveitou a deixa e entrou também.
porque já vinha alguns noticiários do Brasil aí comparando a Marielle com Lula. Tem nada a ver, muito embora PSOL e PT é mais ou menos tudo farinha do mesmo saco. Agora, não deixem que isso aconteça, porque se acontecer, vocês estão entregando o Brasil nas mãos do capeta, tá? Logo, logo a gente vai virar uma colônia de férias, vai virar uma grande Coreia do Norte, onde vai estar totalmente fechado, ninguém entra, ninguém sai, ninguém come, ninguém bebe, ninguém vende, só trabalha igual louco e obedece e reza e reza e reza pro chefão lá em cima, porque senão o bicho pega. É isso que vocês querem? Não. Eu já falei, volto a falar, o lugar mais seguro para se ficar é dentro de casa. Ninguém sai. Fazer igual a música do Raul Seixas, O Dia em que a Terra Parou. Ou sai, mas não deixe que esses lá de cima contrate aqueles grupinhos que entra lá dos mascarados, dos Brad Block, para quebrar tudo e criar confusão com a polícia, para vocês tomar bala de borracha na cara. Se vê isso, vocês podem prender essas pessoas, porque qualquer cidadão brasileiro tem o poder e direito de prender alguém em caso de flagrante. Agora, se você não quer se envolver, quer deixar quebrar, quer ir pra rua, então, mano, aí eu quero é que vocês se fodam também, tá? Melhor lugar mais seguro é em casa. Não tenha dúvida disso. Se 100% da população não sair para trabalhar, quebra o Brasil. Um dia eles vão arrear, Sem contar que vai chamar a atenção do mundo inteiro, porque isso vai ser um escândalo mundial. As bolsas de valores vão despencar em todas as partes do mundo, porque vai ter a insegurança de se o brasileiro fazer isso de novo, o que vai acontecer? Aí vocês vão pegar no calcanhar de Aquiles deles, vão meter o dedo na ferida mesmo. Agora, sair pra rua, ter confronto com polícia, quebra-quebra, cara pintada, cara mascarado, jogando bomba em repórter, né? Vocês lembram que o cara que jogou a bomba no que morreu, do repórter da Band que morreu lá no Rio? Os caras que foram presos falaram que foi político que pagaram pra eles fazer, tá na mídia aí. Se eles não tiraram do ar, vocês procurarem, vocês acham ainda. Agora, depende do que vocês querem fazer realmente. Tem que mudar o Brasil? Tem que mudar, é agora ou nunca. Então eu prefiro a intervenção militar federal agora, já. Se o povo sair pra rua e clamar isso, ainda há tempo do exército tomar conta. Mas se deixar na mão do Superior Tribunal Federal e ele aprovar essa lei aí vocês vão continuar fazendo briguinha, baderninha na rua, quando o outro lá voltar de Portugal, vocês já vão ter esquecido. Ou ele já vai arrumar um outro habeas corpus fantasma aí para deixar o Lula fora. E vai deixar concorrer. E vai deixar ganhar. E vai deixar virar fuzuê. Porque o único que tem poder máximo no Brasil, que manda até no exército, é o Superior Tribunal Federal. E seus ministros, com as bainhas das calças todas sujas de lama porque meteram o pé na lama. E agora ficaram com o rabo preso lá com o Lula e seus compinchas. Só que o que acontece? Nós vamos ter que fazer vista grossa para isso de novo? Não. Só que temos que lembrar, na época da Copa do Mundo queriam hospitais. Na época da Copa do Mundo queriam que baixasse a tarifa dos ônibus de 3,20 para 3, não é? Queriam subir para 3,20, era para baixar para 3. Reclamaram, erraram, espernearam, quebraram, botaram fogo em ônibus. E o que aconteceu? Nada. A passagem subiu, os hospitais não aumentaram, que está tudo parado por aí, os estádios está tudo abandonado, ficou tudo meia boca, né? A televisão internacional só mostrou que a FIFA mandou, né? Que é a parte bonita da coisa, a parte de trás lá, os policiais comendo sanduíche de pão com mortandela, ninguém mostrou, não é verdade? E é assim que funciona a nova ordem mundial, que é o caos, porque somente através do caos que eles vão poder impor a lei marcial deles. Porque se eles chegarem agora, assim, botar na marra, muitos outros países vão se revoltar e não vão querer. Então eles têm que ir de mansinho, um passo depois do outro, até chegar lá. Mas vocês vão permitir isso? Então 31 de dezembro, ou não vai ninguém para a rua, ou vai todo mundo para a rua. Vamos fazer essa passeata, façam a passeata, mas não quebrem nada, não percam o seu direito, porque ele é precioso demais para se perder. E quando chegar as eleições, vão pensar 1000 vezes antes de votar, para votar certo, para não fazer a mesma cagada que sempre fizeram, ou sempre fizemos. Na Bolívia, na Venezuela, funciona da mesma maneira. Quem toma conta é o Superior Tribunal Federal. Manda no Maduro, manda no Exército e faz e acontece. Agora a gente precisava descobrir quem é que manda neles, né? Porque tem, tem. Pode ter certeza que tem. E no Brasil, estamos a um passo disso, vou voltar a falar.
É um passo para virar a Venezuela, é um passo e meio para virar Cuba e é praticamente 2 passos para virar uma Coreia do Norte. Vocês escolhem o que vocês querem. Eu só vou estar aqui rezando para que tudo corra bem, para que não haja mortes, para que não haja desgraça, porque o pessoal do Quebaderna vai estar no meio dessa manifestação. Vocês podem ter certeza disso. Sempre estão. Sempre aparecem os mascarados, com mochila, com coquetel molotov, com pedaço de pau, com corrente, com faca na mochila. Para quê? Seu protesto tem que ser limpo, porque a própria polícia tem que estar a favor de vocês e não contra. A partir do momento que vira baderna, a polícia militar vai fazer o serviço dela, que é proteger o patrimônio público, proteger o Estado, manter a ordem. E é isso que eu gostaria que vocês soubessem. O que o Superior Tribunal Federal está fazendo é literalmente rasgando a Constituição na cara de vocês. Porque o cara foi julgado em segunda instância, teve a pena aumentada e ainda tem direito a habeas corpus. Mas que porra é essa? Por que só funciona com eles? Por que só funciona com o Lula? Lula saiu de uma montadora no ABC Paulista. Antes disso já era baderneiro, né? Eles dizem que era um lutador pelas causas justas, né? Mas vai saber. E o Hugo Chávez saiu da onde? E o Maduro? Falar nisso, eu acabei de falar da morte do Tancredo, nós tivemos a morte estranha também do Hugo Chávez, né? Disseram que era câncer, né? E eu não acredito. Enche a cara do Maduro e conversa com ele para ver se ele não entrega o ouro. Agora, ultimamente estava lá pedindo pro Papa com a mão dos Illuminati na mão, assim, né? Mostrando. Vocês viram o vídeo? Pedindo pro Papa ajuda para que tenha clemência, porque os Estados Unidos ameaçou chegar lá e detonar ele e tomar o posto, né? E é onde fica a dúvida, né? Os Estados Unidos, afinal, joga de que lado? É claro que ele joga do lado dele, né? Não tá nem aí pro resto. Mas, na Bolívia, temos lá o Morales. Saiu da onde? De uma tribo indígena. Então, se você parar e perceber, eram pessoas que eram totalmente desconhecidas, de repente apareceram no cenário político e viraram presidentes. E todos eles são de partidas praticamente comunistas. Não existe um que está dizendo eu quero a liberdade do povo. Eles chegam prometendo mundos e fundos. E no final, do povo que já está arrombadinho, né? Já nem sente mais quando entra. Tem várias pessoas que estão pedindo para sair para a rua, para fazer a baderna. Se organizem, façam o que tem que fazer, mas não permitam que o Tribunal Federal lá, Superior Tribunal Federal, chegue a esse ponto de conceder esse habeas corpus ao Lula. Uma, porque é totalmente antiético. Não existe essa possibilidade dentro da lei. Há um habeas corpus provisório porque é para tirar da... Peraí. Isso foi feito agora no dia 22, né? O que se eles poderiam dar esses habeas corpus foram e parece que chegaram à conclusão de que beleza, não tem problema, não pega nada não. Só que vão votar só no dia 4. Aí dia 4 é que vai ser a finalização, o checkmate. Vários amigos meus de outros países aqui no Japão me perguntam: e aí, o Lula, o que vai acontecer? Bom, eu sempre disse, desde o começo, não vai pegar nada, porque o bando ali é muito grande. Vocês lembram que quando começaram a pegar no pé do Lula, o Moro começou a pegar no pé do Lula, o Lula foi na televisão e falou o seguinte: eu vou pedir a ajuda da ONU. Um pouquinho diferente do que o Maduro fez. Maduro pediu ajuda do Papa, né? Mas ambos pediram ajuda de organizações que são prováveis membros da nova ordem mundial. O YouTube e várias outras mídias sociais vão começar a pegar no pé da gente que fala aqui na cara dura, sem esconder nada. Por quê? Eles alegam que o ponto de vista é fake news. E aí processa e vem em cima, tira vídeo do ar, tira canal do ar. É o caminho que nós estamos andando. Então você que for fazer vídeo, você que faz vídeo, use bem suas palavras. Ponha bem que isso aqui é um ponto de vista seu. Se é alguma coisa que veio da mídia, informa qual foi a mídia que trouxe a informação, para que não digam que é fake news. Fake news por fake news, o SBT, eu recebi uma matéria aí, o SBT publicou do acidente da Dei McCarthy. Quando eu vi, eu já falei, não é fake. Ainda postei lá e falei, é fake. Já saiu o vídeo dela confirmando que foi um acidente e outro desmentindo, que foi tudo uma brincadeirinha. Claro, ela quer chamar atenção. Ela viu que ela tá com a corda no pescoço,
Ela quis inverter a situação, só que o tiro saiu pela culatra. E é o que vocês, brasileiros, não podem deixar acontecer com essa reunião que vai ter dia 4 aí em Brasília. Porque se for confirmado, vejam bem, se for confirmado o habeas corpus pro Lula, o Lula está livre. Não vai poder ser preso. E eu não sei nem por que ele está fazendo campanha. E eu não sei nem por que o PT está apoiando ele. Porque era mais fácil tirar o Lula, põe outro candidato e toca o barco para frente. Porque eles vão terminar perdendo a oportunidade de concorrer a essa vaga. Mas eles estão seguros demais. É porque eles têm segurança de alguma coisa. Tem alguma carta nessa manga aí. Cabe a você prestar atenção. Não ir atrás de euforia. Não se deixar levar pelas opiniões desses próprios aí que querem a tua cabeça. E fazer o certo. Porque você é responsável pelo seu amanhã. Pelo amanhã dos seus filhos e dos seus netos. E se deixar o Superior Tribunal Federal aprovar esse habeas corpus pro Lula, aí, gente, já era. Já era mesmo. Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês, abençoe essas manifestações para que vocês possam conseguir o objetivo maior da nação, que é conquistar o direito de não ser feito de trouxa e que a Constituição seja respeitada e que vocês tenham as passeatas, quem for para passeatas, em segurança e que os ficarem em casa também estejam em segurança. É o que eu peço a Deus em nome de Jesus Cristo e que vocês sejam iluminados, acompanhados e protegidos nessa jornada. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fui, tchau.